Capítulo 12. Parábola dos vinicultores maus. Jesus então passou a ministrar-lhes por meio de parábolas. Certo homem plantou uma vinha, ergueu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois, arrendou a vinha para alguns lavradores e partiu de viagem. Chegando a época da colheita, enviou um servo aos lavradores, com o objetivo de receber deles uma parte do fruto da vinha. No entanto, eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então lhes enviou um outro servo, e também lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou outro ainda, o qual assassinaram. Então enviou muitos outros, mas a alguns agrediram e a outros mataram. Finalmente, restava-lhe enviar seu próprio e amado filho. A este lhes enviou com a seguinte intenção: a meu filho respeitarão. Todavia, aqueles lavradores combinaram entre si: este é o herdeiro. Ora, venham, vamos, matemo-lo, e assim a herança será toda nossa. Então o agarraram, assassinaram e o jogaram para fora da vinha. Diante disso, o que fará o proprietário da vinha? Virá, destruirá aqueles lavradores e outorgará a vinha a outros vinicultores. Ainda não lestes esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isto procede do Senhor e é obra de grande maravilha para todos nós. Por isso, começaram a tramar um jeito de prendê-lo, pois perceberam que ele havia narrado aquela história com o propósito de acusá-los. Contudo, tinham receio da multidão e acharam melhor se afastarem. Adorar a Deus e honrar o Estado. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse. E ao se aproximarem, lhe questionaram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não te impressionas com a aparência exterior das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus em conformidade com a mais pura verdade. Assim sendo, diga-nos, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou podemos nos recusar? Jesus, porém, conhecendo o quão hipócritas estavam sendo, lhes inquiriu: Por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu o examine. E eles lhe trouxeram a moeda, ao que ele lhes indagou: De quem é esta imagem e esta inscrição? Ora, de César, replicaram eles. Então Jesus lhes asseverou: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E todos ficaram pasmos com ele. A ressurreição de todos os mortos. Depois chegaram os saduceus, que pregam não haver qualquer ressurreição, com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar sua esposa sem filhos, seu irmão deverá se casar com a viúva e gerar filhos para seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e faleceu sem deixar filhos. Então, o segundo desposou a viúva, mas também morreu sem deixar descendentes. O mesmo ocorreu com o terceiro, e dessa forma, nenhum dos 7 irmãos deixou filhos. Finalmente, faleceu também a mulher. Na ressurreição, de quem essa mulher será esposa, haja vista que os 7 irmãos foram casados com ela? Então Jesus os admoestou: Não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam mais, nem são dados em casamento, pois se tornam como os anjos nos céus. A respeito da ressurreição dos mortos, ainda não tendes lido no livro de Moisés, no texto referente à sarça, como Deus lhe declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim o Deus dos vivos. Estais absolutamente enganados. O principal dos mandamentos. Um dos mestres da lei achegou-se e os ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe:
De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Esclareceu Jesus. O mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então o escriba exaltou Jesus. Muito bem, mestre. Estás absolutamente certo ao afirmares que Deus é único e que não existe outro que se compare a Ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Jesus, por sua vez, vendo que o homem havia respondido com sabedoria, revelou-lhe: não estás distante do reino de Deus. E, a partir disto, não havia mais alguém que houvesse de questionar coisa alguma. Cristo é o Senhor de Davi. Mais tarde, Jesus estava ensinando no templo quando levantou uma questão. Como podem os mestres da lei pregar que o Cristo é filho de Davi, sendo que o próprio Davi, expressando-se pelo Espírito, afirmou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como é possível então ser ele seu filho? E numeroso ajuntamento de pessoas o ouvia com grande deleite. Jesus condena os escribas. E, continuando seu ensino, advertia Jesus: acautelai-vos dos escribas, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e de receber saudações em praças públicas, de sentar nos lugares de maior destaque nas sinagogas e ainda de ocupar as posições mais honrosas à mesa dos grandes banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para dissimular, fazem longas orações. Estes certamente receberão condenação ainda mais severa. A valiosa oferta da viúva pobre. E Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de coleta de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas, de cobre e, portanto, de bem pouco valor. E, chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com toda a certeza vos afirmo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os demais ofertantes, porquanto todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Aquela senhora, entretanto, da sua penúria deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento.